Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos começar a trabalhar a segunda geração modernista, certo? Partindo da Semana de Arte Moderna, semana de 22, muitas coisas estão se construindo, se desenhando dentro do que é a arte de modo geral, tá? Assim contaminando também, ou contribuindo também, para a poesia, a prosa, né? Dentro da literatura, muitas modificações foram acontecendo. A primeira parte dela, já trazendo ali desde a Semana de Arte Moderna, né? Passando pela primeira geração, é um período de modificação. A primeira coisa é a tentativa de abolir o academicismo, né? De escrever livremente, não se prender a nenhuma regra. Não criar regra já é criar regra, né? Então a gente já tem isso como primeiro propósito. Mas sair um pouco daquelas estruturas, lembrando que muitos dos movimentos construídos no modernismo, eles tinham o futurismo, né? Uma das facetas lá da vanguarda europeia como inspiração, certo? Então é o não criar regras criando a regra de não criar regra. É uma coisa meio confusa e a gente vai liberando essa confusão ao longo do vídeo. A segunda geração modernista, ou segunda fase do modernismo, representa o segundo momento do movimento modernista no Brasil, que se estende de 1930 a 1945. Saiu da Semana de Arte Moderna, entramos na primeira geração que ainda estava muito presa, né, a alguns critérios anteriores, e agora a gente está no meio, né? A geração modernista, aliás, o modernismo ele é dividido em 3 gerações, né? 3 sentidos diferentes, cada um ligado por algum motivo, né? Eles se ligam em alguns motivos, mas eles se desprendem em outros. Então, chamada de geração de 30, essa fase foi marcada pela consolidação dos ideais modernistas apresentados na semana de 1922. Lembre-se que esse evento marcou o início do modernismo, rompendo com a arte tradicional, ou seja, a saída do academicismo. A publicação Alguma Poesia, de 1930, de Carlos Drummond de Andrade, marcou o início da intensa produção literária poética desse período. Na prosa, temos a publicação do romance regionalista A Bagaceira, em 1928, do escritor José Américo de Almeida. Um resumo prévio do que é literalmente essa segunda geração modernista. Para muitos estudiosos do tema, a segunda geração modernista apresentou um período muito fértil e rico para a literatura brasileira. Também chamada de fase da consolidação, a literatura brasileira estava vivendo uma fase de maturação, com a concretização, a afirmação dos novos valores modernos, a saída do academicismo. Eu vou falar bastante sobre isso, porque é uma das características mais marcantes, é o deixar de querer, aliás, deixar de seguir regras, né? Não querer mais as regras. Além da prosa, a poesia foi um grande foco dos literatos. Contexto histórico. Grande parte de tudo que a gente vive na literatura, ele parte de um momento histórico, obviamente. As pessoas são motivadas a pensarem de uma determinada forma por conta do meio que estão vivendo, por conta da bolha que estão vivendo naquele momento. Por isso também é um passo para as modificações, a você entender a arte de uma outra forma, você passar a modificar a sua escrita por motivos históricos, por motivos fora do eu poético. A segunda fase do modernismo no Brasil surgiu num contexto conturbado, após a crise de 1929, em Nova York. Depressão econômica. Muitos países estavam mergulhados numa crise econômica, social e política. Isso fez surgir diversos governos totalitários e ditatoriais da Europa, os quais levariam ao início da Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Então, é realmente uma pressão externa muito grande, trazendo uma modificação na visão do poeta, na visão do escritor de modo geral. Além do aumento
do desemprego, a falência de fábricas, a fome, a miséria no Brasil, a Revolução de 30 representou um golpe de Estado. O presidente da República, Washington Luiz, foi deposto, impedindo assim a posse do presidente eleito Júlio Prestes. Foi o início da Era Vargas e o fim das oligarquias de Minas Gerais e São Paulo, denominado de política do café com leite. Com a chegada de Getúlio ao poder, a ditadura no país também se aproximava com o Estado Novo, 1937-1945, ou seja, a ditadura faz toda a diferença na escrita. Quando você escreve, quando os poetas tentavam se expressar, principalmente nessa fase do modernismo, que eles queriam largar o academicismo, que eles queriam uma escrita mais solta, mais libertária, a ditadura, a censura chamava muita atenção e trazia um mal-estar geral, certo? Então, obviamente que essa leitura, essa escrita, na verdade, ela foi comprometida. Ou a tentativa de burlar essa ditadura, ela fez com que moldasse uma parte das produções desse período. Características. As principais características dessa fase foram influência do realismo e romantismo, nacionalismo, universalismo e regionalismo principalmente, realidade social, cultural e econômica, valorização da cultura brasileira, influência da psicanálise de Freud, ou seja, o entendimento da mente de uma forma geral, temática cotidiana, linguagem coloquial, uso de versos livres e brancos. Ou seja, não é mais dizer o que sente, e sim tentar entender o que se sente. Prosa de 30. Nessa fase, grande foco da prosa de ficção foram os romances regionalistas e urbanos. Preocupados com os problemas sociais, a prosa dessa fase se aproxima da linguagem coloquial e regional. Assim, ela mostrou a realidade de diversos locais do país, ora no campo, ora na cidade, ou seja, uma linguagem extremamente aproximada do povo. É uma literatura voltada para o povo, não mais voltada para os intelectuais, ok? Na próxima aula, nós veremos os principais autores e nos pegaremos para as características de Graciliano Ramos. Então, até lá!